Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte. Hoje nós vamos falar sobre gênero no esporte e junto com a gente está aqui o professor Dr. Odilon José Roble. Tudo bem, professor? Tudo bem, Magda? Tudo bem, graças a Deus. Professor, eu queria que o professor falasse um pouquinho mais do tema sobre gênero dentro do esporte, tanto amador quanto profissional. Olha, Maga, o que está pegando agora nesse tema é a entrada de atletas trans nas modalidades, né? Sobretudo mulheres trans, competindo com mulheres cis. Veja, eu acho que primeiro de tudo a gente tem que tentar entender que nós estamos buscando resolver um problema contemporâneo com um ferramental antigo. Se nós ficarmos na mesma chave já conhecida, masculino, feminino, esse problema não vai encontrar solução. A verdade é que o contemporâneo trouxe uma nova normatividade, um novo modo de se enxergar o gênero. Então, acho que outros instrumentos têm que ser construídos. Eu não estou com isso dizendo nem que toda a inclusão é favorável, deve ser aceita, que qualquer circunstância, por exemplo, em que uma mulher trans participar de um esporte tradicionalmente praticado por mulheres cis, que qualquer inclusão deve ser aceita. Isso também é uma forma de reduzir o problema da questão, mas também não estou dizendo que o modelo antigo, mulheres e homens separados e estanques, nos ajude a resolver essa questão. Há pessoas atualmente interessadas em praticar esportes dentro do gênero que ela se identifica. Sim. O problema é esse. E como que nós vamos lidar com esse problema? Eu acho que precisa de tempo, porque isso ainda é recente, precisa de respeito pelas pessoas que estão buscando, respeito pelas que estão praticando, de modo a encontrar a solução, encontrar no mínimo o que é adequado. Veja só, todo esporte ele tem adaptações. O esporte já é, por definição, uma forma mais difícil de se executar uma tarefa. O que eu estou querendo dizer com isso? Um exemplo conhecido de um filósofo do esporte chamado Bernard Suits, ele diz assim que um jogo é sempre uma tentativa voluntária de se superar obstáculos desnecessários. E ele dá um exemplo assim: o que seria mais fácil num campo de golfe que tem um buraco e uma bolinha para ser colocada dentro desse buraco? O mais fácil é você pegar essa bolinha e ir andando até o buraco e colocar a bolinha dentro do buraco. Sim. Mas aí você coloca um obstáculo desnecessário, que é um taco. Eu tenho que jogar com o taco, ou seja, está na alma do esporte fazer a coisa de um modo não instrumental, de um modo, vamos chamar assim, não óbvio. Sim. Aí quando uma mulher trans resolve fazer um esporte, não, aí para tudo, tá tudo errado, porque isso não é óbvio. Veja, acho que a gente está, como eu disse no começo do programa, entendendo uma situação nova, uma situação desafiadora e tentando resolvê-la com um instrumental antigo. Acho que a gente vai precisar rever esse instrumental. Não estou dizendo nem de um lado nem de outro. Para ser justo, Magali, há algumas experiências em que mulheres trans estão participando de competições e, vamos dizer assim, constrangendo mulheres cis por uma suposta expectativa de resultado mais expressivo de imediato. Eu penso assim, isso diz que elas não devem participar? Isso diz que o esporte tem que mudar? Isso diz que nós temos que pensar sobre o tema, com respeito a todos os envolvidos. Se ficar mais ou menos claro que naquelas circunstâncias, sob aqueles parâmetros, está havendo uma desigualdade, nós temos que pensar quais são as regras, quais são os obstáculos desnecessários que nós vamos colocar para que aquilo fique justo. Numa luta de boxe, existe um parâmetro que é o peso. Aquele peso, historicamente, aquele parâmetro, o peso, se mostrou historicamente eficiente. Se eu ponho lutadores de categorias que são pautadas pelo mesmo peso entre si, há um equilíbrio.
Veja, o esporte encontrou como fazer, porque senão seria semelhante a esse aspecto do desequilíbrio, você colocar uma pessoa de 100 quilos para lutar com uma de 58. Isso a gente já observou que são categorias diferentes. Né? Essa categorização na questão dos atletas trans ainda não está muito clara. O parâmetro atual é ligado à quantidade de testosterona. A pessoa precisa fazer um ajuste de testosterona para se dizer elegível nesse caráter de igualdade. Há controvérsias em torno desse parâmetro, né? Tanto de um lado quanto para outro, porque é um assunto ainda em discussão. Né? Eu vejo como bom para o esporte. Como filósofo do esporte, eu vejo isso de forma interessante, sinal que o esporte é um fenômeno do hoje, do contemporâneo. E tudo que a sociedade está discutindo, ele está reverberando. Até interessante o professor colocar isso, né, que é um esporte do hoje, né, e que as pessoas comentam porque recentemente a gente teve o caso da nadadora norte-americana, a Lia, que ela ganhou a prova de natação lá nos Estados Unidos, né, o universitário lá é muito forte, e no pódio, saiu uma foto dela no pódio e as outras 3 nadadoras um pouco mais afastadas. E todo mundo comentou, mas o que eu acho que assim, é interessante é que você vê comentário de pessoas que nem acompanham o esporte, que tão pouco ligam para o esporte, mas que naquele momento se sentiu no direito de dar a sua opinião, né? E é uma coisa tão profunda e assim, tantas pessoas que estudam o esporte, que estudam, né? Até no próximo bloco a gente vai ter uma pessoa aqui que estuda gênero no esporte e essas pessoas se acham assim, né? A gente, na verdade, nas redes sociais, a gente meio que se acha no direito de falar sobre tudo. Sim. Olha, Magali, isso que você está dizendo repercute exatamente uma matéria que eu li recentemente no The New York Times, onde um articulista falava exatamente o que você está dizendo. Políticos mais conservadores que nunca se interessaram por esporte, de repente levantam a bandeira do esporte feminino, que a questão trans vai acabar com o esporte feminino. Olha, é de se estranhar quando um não especialista passa a ter tanta preocupação com o esporte. Eu acho que é uma pauta que já tinha, que já vinha, né? E que agora o holofote está voltado para o esporte. Então, repito, Magali, mesmo eu tenho certeza, o professor Wagner, que é um professor que se dedica a isso, ele vai fazer uma fala equilibrada. Ninguém está dizendo que tem que ser aceito em qualquer circunstância, de qualquer maneira, a inclusão de homens ou mulheres trans, enfim. Isso é algo em discussão. Acho que isso que é o importante. E você traz algo extremamente interessante. Prioritariamente, ou pelo menos de primeira ordem, deve ser uma discussão dos especialistas do esporte. Né? Como eu disse, um dos princípios é a igualdade. Se esse princípio não for ferido, eu tenho certeza que a discussão vai ser bem encaminhada, com respeito às pessoas, respeito ao esporte e atenção às mudanças que vêm acontecendo. Muito obrigada, professor. Então, agora no próximo bloco, a gente vai receber o professor Dr. Wagner Xavier, que ele vai falar um pouquinho mais sobre o tema. E no terceiro bloco, o professor Odilon volta aqui com a gente. Então, fique por aí que a gente já volta. Estamos de volta com Valores do Esporte e agora nós vamos conversar com o professor Dr. Wagner Xavier, ele que é antropólogo. Tudo bom, professor? É um prazer estar aqui com você e com os ouvintes. Professor, queria agradecer a sua presença. E a minha primeira pergunta eu queria saber um pouco mais da sua área de estudo, que você falasse um pouco mais desse envolvimento nessa questão de gênero no esporte. A questão de pesquisar gênero no esporte é uma situação que eu vinha observando, porque peguei, durante muito tempo, alguns estudos que só priorizavam, obviamente, temas ligados ao masculino. Então, no primeiro momento, se percebe que havia uma necessidade de aprofundar questões relativas ao feminino. Isso várias pesquisadoras fizeram, né? E eu percebi isso fazendo um levantamento e tal, quando eu me propus a estudar as questões de gênero no doutorado.
Porém, tinha uma espécie de vácuo de pesquisas relacionadas a outros sujeitos, né? Dentro daquela sigla que hoje está bastante conhecida, LGBT, né? Que até, inclusive, tem aumentado, né? Então, tinha um vácuo aí de necessidade de se estudar outras subjetividades dentro das arenas esportivas a partir de outros sujeitos sexualizados, que não as mulheres, né? Isso para dar uma espécie de, talvez, recompensa, né, nesses estudos para outros olhares e para outras posições que não só as do masculino. Professor, eu queria também saber um pouquinho de como o senhor enxergou essa movimentação nas redes sociais após o caso da nadadora norte-americana, nadadora transgênero, que venceu uma prova de natação nos Estados Unidos. Bom, isso vai ser recorrente em curto prazo, né? Porque pessoas trans têm aparecido em arenas competitivas, tanto de esportes individuais quanto de esportes coletivos, né? E eu vejo que, não, às vezes, as pessoas pensam assim, há uma diferença entre esportes individuais e coletivos. Não, pelo que eu tenho estudado, não há uma diferença. Há, sim, diferenças, mas as diferenças estão relacionadas a níveis de performance. Enfim, no caso da Lia Thomas, né, que é uma mulher trans, ela apareceu num contexto que é muito competitivo, que é o esporte universitário, a primeira divisão do esporte universitário, né, norte-americano. A gente tem uma situação um pouco diferente aqui no Brasil, né, mas de qualquer forma, ela chama atenção, né, e pela performance que ela fez, que, né, foi uma boa performance lá, enfim. Porém, assim, isso não é bem visto tanto pelas competidoras, né, mulheres cisgênero, né, quanto por outras pessoas que administram o esporte, né? Isso não é peculiar dos Estados Unidos, a gente tem isso aqui também, e vimos o mesmo acontecer no caso da Tiffany Abreu, do vôlei, né, que a gente acompanhou o caso aí, pelo menos desde 2017, tem tido, né, discussões a respeito disso, né? Só que discussões ainda, do meu ponto de vista, muito baseadas no senso comum, né? Eu acho que a gente precisa, em dado momento, elevar esse debate do senso comum. Não é desconsiderar o senso comum, mas é elevar o nível de discussão do senso comum, inclusive trazendo informações para a maioria das pessoas, porque o que eu vejo é uma disputa de opiniões, né, de, eu estou certo, ou você está certo, ou enfim, você está errado, eu estou certo e tal, muito baseado em dados rasos, né, ou seja, em informações que são perpetuadas, às vezes, sem base científica, né, assim, de boca a boca e tal. Então, a gente precisa levar um pouco esse debate no sentido de entender a presença dessas pessoas no esporte, né, e quais são as peculiaridades, por exemplo, de uma mulher trans, né? Uma mulher trans, ela sim teve um desenvolvimento todo, né? Depende da transição, obviamente, né? Num corpo fisiologicamente considerado de um homem, né? Mas isso não significa necessariamente que ela vai ter uma performance maior. Tem outros fatores que devem ser levados em consideração. O professor acredita que o atleta trans futuramente vai conseguir estar inserido dentro do esporte profissional, do esporte universitário, sendo respeitado na modalidade? Nós vamos precisar de mais pesquisas, né? Eu acho que, assim, falar em inclusão, a gente já tem uma questão aí, que a inclusão total a gente não tem ainda, nem com relação a pessoas com deficiência, né? E eu estou pegando o extremo aí para a gente entender, né? Então, a questão da inclusão, ela é complexa e tem sido estudada aí há muito tempo por uma área, inclusive, da educação física, que é a educação física adaptada, né? Mas se falarmos de corpos não normativos, eu acho que é isso que as pessoas trans trazem, né? Apresentam, quer dizer, como corpos que são subjetivados de uma outra forma em relação às suas expressões de gênero, como que eles subjetivam o campo esportivo, né? Então, isso ainda está muito no início, a gente precisa estudar mais, a gente precisa, a gente, eu estou dizendo assim, enquanto sociedade, né? Mas porque a ciência, os cientistas cientistas já estão se preocupando com isso há um certo tempo, né? Então, enquanto a gente não conseguir fazer essa decodificação, né,
do que pode significar, quais são as implicações da presença de pessoas trans em esportes, sejam eles individuais ou coletivos, a gente não vai avançar nas considerações, né? Então, reproduzir argumentos de que uma mulher trans, por exemplo, tem uma ossatura mais desenvolvida, né? É muito raso falar isso, uma vez que a gente tem que olhar a história de desenvolvimento dessa pessoa, né? A gente tem que ver um fenômeno que acontece no corpo dessas pessoas, né, e nossos corpos também, que é a modulação óssea, ou seja, não é porque a fase de crescimento ósseo terminou na adolescência, né, que eu tenho um corpo formado, que vai ter sempre vantagem. Tem os hormônios que também implicam nessa situação, né, então, assim, se eu tivesse possibilidade de explicar com mais detalhes, a gente poderia entrar nessa situação, né, então, quer dizer, por exemplo, duas mulheres cisgênero, né, que não fizeram nenhuma transição, elas têm taxas diferentes de hormônios, assim como dois homens também têm taxas diferentes de testosterona nos seus corpos, né? Mesmo, vamos supor, se a gente pegar mesmas idades, mesma etnia, etc. Então, a questão hormonal, a questão da modulação óssea, a questão da prática de exercícios físicos, tudo isso implica, né, na aspas, né, vantagem, né, desse corpo no esporte. Então, assim, isso tem que ser visto com muita cautela, né? Não é assim numa conversa simples, né, de reprodução de uma opinião assim, ela teve um desenvolvimento como um adolescente do sexo masculino, né, um macho da espécie, então, portanto, vai ter uma vantagem perante outras mulheres cisgênero, né? Isso a gente tem que avaliar com bastante cautela, porque também a história de cada corpo, ela é única, né? E a gente ainda não tem dados para comparar pessoas trans com pessoas trans. A gente não pode ficar comparando pessoas trans com pessoas cisgênero, né? Isso até a literatura sobre crescimento e desenvolvimento já identificou, né? Quando, por exemplo, vem os dados da Europa de crescimento e desenvolvimento sobre escolares, né, em países do norte da Europa, não tem como fazer a transposição desses dados para escolares, por exemplo, da Argélia ou do Sudão ou até do Brasil, né? E também do Brasil depende do lugar que você está fazendo essa comparação. Então, não dá para a gente fazer isso também com pessoas trans. Muito obrigada, professor Wagner Xavier, pela sua entrevista, por estar aqui com a gente. Foi muito importante falar um pouco sobre isso, né? Dar uma opinião científica, um posicionamento de quem estuda realmente o gênero no esporte, porque hoje a gente vê tanta opinião, então é sempre importante ouvir alguém que entende do assunto. Obrigado e até a próxima. Bom, no próximo bloco, o professor Odilon volta aqui com a gente para a gente repercutir um pouquinho mais sobre esse assunto. Até já! Estamos de volta com Valores do Esporte. Agora o professor Odilon já está aqui com a gente de novo e vai falar um pouquinho da entrevista, que foi maravilhosa, né, professor? Foi muito boa. O Wagner é uma pessoa muito equilibrada. Eu acho que ele trouxe, já começou a responder aquela preocupação que a gente anunciou no primeiro bloco, né? Não se trata de militar sobre o assunto, a favor ou contra a inclusão. Se trata de respeitar o desejo das pessoas, acho que ele deixou isso bastante claro, e de se discutir quais são os parâmetros adequados para essa inclusão. Toda inclusão requer esforço. Ele salientou isso, né? Não é só, isso não aconteceu, não foi inaugurado, não iniciou na questão trans. Isso já vinha de antes. Ele bem salienta como o esporte teve uma marca muito masculina historicamente. Sim. Então a própria inclusão de mulheres já foi um desafio a seu momento. E hoje essa inclusão, no meu entendimento, está bastante avançada, pelo menos em termos do esporte profissional, do esporte olímpico. A gente tem ali uma divisão bem estabelecida, a participação de atletas mulheres muito expressiva no nosso país. Então isso já foi um desafio, já foi objeto de tabu no passado. Ele traz bem essa questão. Hoje o desafio é outro.
talvez daqui 20 anos, 15 anos, espero que menos, né? A gente consiga olhar para essa questão e falar, olha, naquele momento pareceu ser algo intransponível e hoje foram encontradas soluções que tornam o esporte ainda melhor. Eu não tenho dúvida nenhuma em dizer nesse momento que a inclusão massiva de mulheres no esporte foi um grande ganho para o esporte. Né? É até ridículo a gente lembrar de épocas em que mulheres não poderiam participar, por exemplo, de maratonas. Tem aquela cena famosíssima do diretor da maratona entrando e retirando uma atleta que se incluiu, né? Porque ela não tinha conseguido nem se inscrever. Ela teve que ser protegida por algumas pessoas que permitiram ela continuar correndo. O episódio do pódio, por exemplo, em que só subiu a nadadora, foi visto como um protesto, mas isso está envolto em certa polêmica. Não se sabe exatamente se foi um lance de sorte aquela foto, só ela no pódio, ou se de fato foi um protesto. De um modo ou de outro, talvez seja um marcador que no futuro a gente se lembre e fale, olha, teve toda aquela questão envolvendo a nadadora e hoje a gente já lida com mais tranquilidade sobre isso. O esporte está começando a dar algumas respostas. Mudando um pouquinho o foco, Magali, hoje a gente já vê algumas modalidades de tênis, de atletismo, com algumas propostas mistas, por exemplo, que tem dado muito certo, tem sido toda uma polêmica. Não pode misturar numa mesma atividade homens e mulheres. Olha, as duplas mistas de tênis têm sido um sucesso, de público e de... Na natação também tem o revezamento misto, olha que coisa, né? Na natação, toda essa movimentação e na natação, revezamento misto. Veja, deixando claro, o tema é um pouquinho diferente da atleta trans. Mas só para dizer que o esporte pode sim, se ele se dedicar, respeitar esses novos momentos, essa discussão atual que é muito pungente, ele talvez encontre algumas alternativas de inclusão, para usar o mesmo termo que o Wagner mobilizou, adequadas, respeitosas e que em pouco tempo se torna normal. Muito das chamadas políticas de afirmação ou de ações afirmativas, affirmative actions, elas trouxeram esse raciocínio. Grupos minoritários precisam, num primeiro momento, ocupar espaços que estão hegemonicamente ocupados por outros grupos para se fazer presente. Isso vai criando uma naturalização da expectativa. Né? Você vai se acostumando a ver, no caso que a gente está discutindo hoje, vai se acostumando mais a ver atletas trans, de modo que isso vai desconstruindo objeções, desconstruindo muros. Né? Então, eu acho que trazer a opinião como o programa trouxe do Wagner, que se dedica a isso, vai trazendo ondas de uma melhor compreensão do assunto. Sim. Quando nós ouvimos ele e não as mídias sociais, né, que em 3 frases atacam ou defendem também, veja, vamos tentar ser bem equilibrados, que faz uma defesa assim militante da causa LGBTQIA+. Né? Faz aquela defesa que no fundo é apenas de ativismo, né? Vamos chamar assim, que tem talvez a sua importância na estrutura social, mas que não é a palavra final em termos de profissionalização do esporte. Eu acho que o Wagner, sim, ele tem uma produção acadêmica, ele e outras pessoas da área, tem uma produção acadêmica que constrói subsídios. Com base nesses subsídios, a gente pode ir fazendo pequenas modificações, adequações, rupturas e chegar aí num lugar onde a gente vai poder lidar com isso com mais tranquilidade daqui a uns anos. Sim, é importante, o professor colocou, porque esse é o objetivo do nosso programa, né? É conseguir trazer esses conteúdos, mas desta maneira, que seja com pessoas especializadas para falar sobre. Esses valores, né? É o nome do programa. Valores, exatamente. Bom, professor, muito obrigada pela sua participação. No próximo programa, estaremos aqui de volta. Por hoje é só, pessoal. Esperamos vocês no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.